A parada é o seguinte, entenda de vez o novo formato da Champions 24-25. Vamos finalmente tentar entender esse bagulho? Vem comigo aqui, vamos ver se o Eurofoot consegue finalmente nos explicar isso aqui. Virou moda mudar o regulamento das principais competições do planeta, né? E depois da Copa do Mundo, agora foi a vez da Champions League anunciar que a partir da temporada que vem, a temporada 2024-25, nós teremos um novo formato. Pensando nisso, a gente criou esse vídeo para explicar para você com detalhes, para você entender de uma vez por todas, tá? Como é que será a Champions a partir da próxima temporada. E olha que muita coisa mudou, beleza? E pra minha explicação ficar um pouquinho mais tranquila de entender, eu vou dividir ela em 4 etapas, tá? Primeiramente, eu vou falar da primeira fase da Champions League, que é o formato de liga agora. Depois eu vou falar da segunda fase, que é a parte do mata-mata. Depois eu vou falar sobre algumas observações e comentários, algumas consequências desse novo formato. E por último, eu vou explicar da onde que vem as vagas extras. Dessas 4 etapas, em qual delas o PSG ganha? Só pra eu saber, assim. Em qual delas o PSG é campeão? Assim, só pra eu saber, tá ligado? Que estão se abrindo pra esse novo formato. E como ele pode mudar coisas, por exemplo, deixar o Cristiano Ronaldo bastante triste. O recorde do Cristiano vai cair por terra, né? Mas vamos começar pela primeira fase então. Deem adeus aos 32 participantes da Champions. Pois é, esse número aí é meio que padrão para várias competições internacionais, né? É o número que temos na Copa do Mundo, por exemplo, ou também na Libertadores, mas agora ao invés de 32 clubes teremos 36. Ou seja, são... Nossa, a Libertadores já tem muito time ruim, imagina se aumentar, tá ligado? O que vai ter de time mais horroroso ainda. 4 vagas extras pra Champions League, que mais pra frente no vídeo eu vou explicar da onde que elas vêm, tranquilo? Esses 36 clubes estarão jogando na primeira fase, que não será mais uma fase de grupos, e sim uma fase de liga, de pontos corridos. Exatamente, é o que eles chamam aí de modelo suíço. Só que a gente vai ter 36 times nessa liga, seria impossível que cada um enfrentasse todos os outros, né? Portanto, ao invés de um modelo tradicional de pontos corridos, onde todo mundo se enfrenta, cada clube vai fazer apenas 8 jogos nessa fase de liga, ao invés dos 6 que a gente... Mas aí tá todo mundo na mesma liga, no mesmo grupo, só tem um grupo, tá todo mundo. Apesar de, tipo assim, o Real Madrid não jogar com todo mundo, ele disputa na classificação todo mundo junto, é isso. Via na fase de grupos anteriormente, né? E esses 8 jogos serão contra 8 adversários diferentes, ao contrário do modelo anterior, onde você fazia jogos contra 3 times diferentes apenas na fase de grupos. Desses 8 clubes que vão ser enfrentados aí, 4 partidas serão dentro de casa e 4 partidas serão fora. Não tem mais ida e volta, né? Tipo, na fase de grupo você jogava um jogo dentro, outro jogo fora, contra os mesmos times, não tem mais. Adversários também serão definidos via sorteio, né? Então aquele lance das bolinhas e dos 4 potes ali onde os clubes são colocados vai continuar bastante semelhante. Dessa vez cada um dos potes, né? O 1, o 2, o 3 e 4... terão 9 clubes ao invés de 8. E uma equipe vai enfrentar 2 de cada um dos potes. Pra dar um exemplo, né? Digamos que o Real Madrid seja sorteado pra enfrentar 2 adversários do pote 1, que é o pote onde tem os times mais difíceis. E pode ser de repente Manchester City e Milan, por exemplo. Aí no pote 2 vão ter clubes que estão ali geralmente um pouquinho mais atrás no ranking da UEFA, né? Então digamos que desse pote poderiam sair Dortmund e Benfica, tá? E é apenas um exemplo hipotético, beleza? Aí vamos pro pote 3, são clubes de um ranking ainda um pouquinho mais abaixo. Então digamos que o Real Madrid poderia ser sorteado para jogar contra Marselha e Feyenoord. E aí no pote 4 vai ter Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, também 15 de Piracicaba. Por último, no pote 4, talvez eles pudessem pegar adversários como o Young Boys e o Olympiacos. Então vocês estão vendo esses possíveis confrontos na tela. E claro, de cada pote, o clube vai fazer um jogo em casa e um jogo fora. Então nesse exemplo aí, eu disse que o Real Madrid enfrentaria o City e o Milan. Poderia ser, por exemplo, o City fora e o Milan em casa. Mas uma mudança interessante sobre o pote 1. Recentemente, como funcionava ele, né? Iam parar no pote 1 o atual vencedor da Champions, o atual vencedor da Europa League e os 6 clubes vencedores das principais ligas europeias. Porém, agora, dentro do pote 1 estarão o atual campeão da Champions e os 8 clubes melhores classificados no ranking. Pô, mas era melhor o campeão, não? Oi. Guilherme Gomes 120 deu sub para Sopravejoso. Guilherme Gomes 120 gifted tira um súbito Sopravejoso. Valeu, meu mano, que deu o subgift. Mas assim, era melhor
classificar pro principal pote os campeões, bagulho de ranking. O Brasil, durante muito tempo, foi o número 1 do ranking da FIFA e nem por isso tava ganhando Copa, tá ligado? O ranking é meio paia. De clubes da UEFA, não importa se você ganhou a sua liga ou não. Exemplo, no momento da gravação desse vídeo, o Porto de Portugal é o 20º no ranking de clubes da UEFA. Se eles ganham o campeonato português, eles não vão pro pote Pô, isso é paia, mano. 1, porque eles não estão entre os 8 primeiros do ranking, beleza? Eles estariam muito provavelmente no pote 3 ou no pote 4, Nossa. mesmo sendo os atuais campeões nacionais. A UEFA tentou explicar essa mudança, se liga. Essa mudança dá a oportunidade para os clubes se testarem contra um repertório maior de equipe. Basicamente, os caras falaram que, não, a gente vai mudar porque sim. Não, mas por que não? Mas porque sim, basicamente isso. E a chance dos fãs verem confrontos de equipes de maior calibre com mais frequência e num estágio mais cedo na competição. O que é verdade, nesse exemplo hipotético que eu dei, o Real Madrid já enfrentaria City e... A gente teve já na primeira rodada City e Inter de Milão, que ano passado tava sendo a final da Champions, tá ligado? A gente teve esse tipo de coisa. Foi um jogo bom? Não, foi um jogo bem chatinho. Tem que ver aquilo também, não basta colocar um time contra o outro, tá ligado? Às vezes se ele estiver pensando em outros campeonatos e tal, então até tá pensando na Champions mesmo, mas às vezes o jogo é chato mesmo tendo dois times bons. Milan, logo na fase que antes era de grupo. É mais legal no mata-mata, eu também acho que a parada deles se trombarem, quando tá todo mundo levando mais a sério do que nunca, é isso que dá o gosto da coisa. E agora é de liga, né? Porém, a gente sabe que mais jogos com os times grandes se enfrentando mais vezes é uma estratégia da UEFA pra gerar mais dinheiro, né? Nada mais do que isso. E a gente vai entrar mais nesse assunto lá pro final do vídeo, tá? Mas beleza então, esses 36 times se enfrentaram, cada um jogando 8 vezes. E digamos que, hipoteticamente, a tabela ficou assim. Ah lá, tá vendo? É todo mundo num só grupo. Todo mundo pega a mesma classificação. Igual agora, por ter ganhado de 9-2, o Bayern deve ser o top 1, né? Imagino que ninguém tem mais gol que ele. Tá ligado? Todo mundo é um só grupo. Uma classificação pra geral. Como vocês estão vendo, não levem a sério, é apenas um exemplo, pode nem estar correto em termos de quantos clubes de cada país estão participando, ok? É só realmente pra gente conseguir olhar e visualizar bem claramente o que tá acontecendo. A tabela terminou assim, o que acontece com essas equipes? Os primeiros 8 colocados já estão classificados automaticamente pro mata-mata, direto. Eles já vão pras oitavas da Champions League, beleza? E a gente pode até tirar eles da tabela aqui pra ficar mais fácil de enxergar o restante das equipes. Já os times que ficarem entre a posição 25 e a 36, ou seja, a rabeira da tabela, estão eliminados da Champions League. Tem rebaixamento não? Na hora, exatamente, acabou pra eles e não existe mais aquele lance de você ficar em terceiro na fase de grupos e cair pra Europa League, sabe? Agora não tem isso aí não, você caiu da Champions, caiu, acabou a sua temporada europeia, já era, não existe mais. Acabou a farra, acabou a mamata. Então beleza, vamos tirar esses times aí também da tabela pra ficar mais fácil de visualizar. Sobraram então as equipes entre o 9º e o 24º lugar. Bom, essas equipes aí vão disputar um mata-mata que é pré-oitavas de final. É como se fosse um playoff pra poder entrar. É uma repescagem. Então assim, tá todo mundo num só grupo, numa só classificação. Os 8 primeiros passam direto. Depois do 9º ao 24 tem... Antes das oitavas, tem, tipo, 16 avos. É meio que isso. Nas oitavas, tá? E as equipes serão divididas em 2 potes, digamos assim. Do 9º ao 16º, eles vão pra, digamos, o pote A. E do 17º ao 24º vão pra ali pra um pote B. E aí, como serão decididos esses confrontos? É um pouquinho confuso, mas nem tanto. Vem comigo que fica... Imagina, nem tá confuso até aqui não, tá suave. Fica fácil de entender, beleza? Vamos nessa! É mais ou menos assim. O melhor time desses todos aí, que é o 9º colocado, vai pegar o pior, que é o 24º colocado. Legal, e assim legal. por diante. O 10º colocado enfrenta o 23º, o 11º e... Pô, legal, porque isso aqui é um incentivo pros times jogarem sério mesmo quando, tipo assim, a coisa já estiver andando, tá ligado? Isso aqui é legal. Enfrenta o 22º, vocês estão entendendo, né? Só que com um pequeno temperinho aí, tá? Pra evitar que algum clube faça uma espécie de combinação de resultados, já escolhendo um adversário, né? Por exemplo, tá, se eu empatar na última rodada, eu pego o 23º, que vai ser um time mais fácil do que o 24º, ou algo assim. Vai existir um pequeno sorteiozinho. Então é 9º ou 10º contra 23º ou 24º. Aí depois, 11º... Tá, a UEFA tá meio que prevendo uma situação e precavendo a ela.
Mas que dá uma confusão na mente é sacanagem. Ou 12º contra 21º ou 22º e por aí vai, tranquilo? Essas equipes vão jogar um confronto então de ida e volta, com a vantagem do jogo de volta ser jogado na casa das equipes ali do pote A, digamos, Legal. né? E desses 8 confrontos partirão então 8 vencedores que se juntarão às oitavas de final da Champions League. Legal. Lá nas oitavas já tínhamos... Todos entendendo até aqui? Ah, eu não tô, não. Talvez você seja meio burro, que tá tudo bem. Este que vos fala também é. Os primeiros 8 lá da fase de liga, lembra? E aí sim, as oitavas de final serão jogadas da forma como eu e você já conhecemos, da forma como tem sido nos últimos anos, sem nenhuma dificuldade, jogos de ida e volta, aquela coisa. E com uma observação importante, a UEFA vai fazer questão de separar os primeiros colocados ao máximo. Então, por exemplo, o primeiro colocado daquela fase de liga vai parar num lado da chave completamente oposto. Ah, então a ideia é basicamente tipo assim... Na fase inicial, na fase de liga, na fase de grupos, a ideia tipo, é pôr Real Madrid contra o City, Bayern de Munique contra o Barcelona, só que aí depois, durante o mata-mata, é para postergar isso ao máximo, é para empurrar os jogos grandes bem pro final. Eu não sei se isso é legal, mas tudo bem. Agora entram alguns questionamentos, né? Como que essa quantidade de jogos, esse modelo de liga, vai fazer mudar a seriedade com a qual os times enfrentam os outros, Isso né? aqui é Porque foda. assim, atualmente na fase de grupos, se um clube grande vacilar e perder umas 2 partidas, por exemplo, ele já corre o risco seríssimo de ficar fora da fase de mata-mata. A não ser que o clube esteja ali nadando de braçada na fase de grupos e atropelando todo mundo, o que não é tão comum, tá? É raro. Meio que cada jogo vale alguma coisa. Agora pensa que a gente tá indo pra esse formato de liga. Pega um clube aí, digamos o Napoli. Será que pra eles vai ter uma diferença tão grande assim entre ficar em 17º e 10º, por exemplo? Claro que quanto mais baixo pra tabela você ficar, mais difícil deve ser a sua vida na Liga dos Campeões. Só que passa a não ser mais uma questão de vida ou morte, porque classificam pro mata-mata ou pros playoffs do mata-mata 24 equipes. É muita coisa e é bem diferente. E aí, pra quem não entendeu, pode rolar uma parada de tipo assim, o Real Madrid já ganhou os 5 primeiros jogos. Ainda falta 3 pra terminar a fase de grupos. E o Real Madrid mete time reserva e não tá nem aí. Ou então coloca o time titular, mas jogando sem vontade, tá ligado? Diferente você entrar numa partida tendo que vencer pra classificar e você entrar numa partida, ou talvez nas últimas 2, 3 partidas, sabendo que a única diferença pra você será ficarem, por exemplo, 18º ou 12º. Será que os jogadores vão se matar tanto assim dentro de campo? Manido, vamos agora um futebol. Estou muito cansado. Me parece que alguns jogos serão mais light, né? Os jogadores vão ter menos urgência, menos pressão. Até porque, convenhamos, com 24 dos 36 times passando, é praticamente certo que todos os maiores clubes vão acabar classificando pros mata-matas ou pros playoffs, pelo menos, né? Um Chelsea da vida, por exemplo, teria que fazer uma Liga dos Campeões ridícula pra conseguir a façanha de ser eliminado na fase de liga. Você está me desafiando, é? Essa fase de liga... O Chelsea não vai ser eliminado nessa fase de liga esse ano, você pode ter certeza. Talvez seja porque ele nem classificou. Provavelmente só vai ter eliminados aí do nível do Young Boys ou do Maribor, algo do tipo assim. Me parece que a Champions vai ficar mais previsível nesse estágio, tá? E antes da gente continuar falando de Champions, é importante ressaltar que sim, Europa League e Conference League vão passar pela mesma mudança. E pra gente não ficar quebrando a cabeça aqui, né, e se confundindo todinho, pelo menos vai ser esse mesmo novo formato da Champions, que também vai ser aplicado aí pra Conference e pra Europa. Opa. Arthur Underline Gamer 1861 enviou 100 bits. Oi. Jusão, eu queria te recomendar uma série de futebol chamada 11 e 11. A série é muito boa mesmo. Tem 3 temporadas. Espero que você goste muito. Mano, vou dar uma olhada. Confesso que não conheço. Nunca nem ouvi falar, tá ligado? Nunca nem ouvi falar. Mas vou dar uma olhada. Tá disponível onde? Pode mandar aqui no chat que nós dar uma olhada. League, com a pequena diferença que na Conference serão 6 jogos só pra cada time nessa fase de liga e não 8. Mas outra pergunta muito relevante é como encaixar essa nova Champions League no calendário dos... Isso aqui é foda. Pra quem não viu, o Rodri do City tava até dando um papo de, mano, é jogo demais pra gente. Tipo, é legal pra quem vai assistir, mas pra gente que vai jogar. E aí o Rodri tava falando até de fazer greve, tá ligado? Tava nesse nível e tal, porque, tipo assim, é muito jogo. O Alisson, goleiro nosso, brasileiro do Liverpool, ele falou que, tipo assim, pro fã é legal, mas ninguém perguntou pro jogador o que ele acha disso. Tipo assim, os jogadores não gostaram. Porque é muito jogo. E aí o calendário tá ficando cada vez mais apertado. Ainda hoje, aqui no Brasil, a gente tem muito mais jogo na Europa, tá ligado? Só que com esse aumento agora da Champions, os caras vão se aproximando cada vez mais do calendário brasileiro. Tipo, é jogo demais. É muito jogo, tá ligado?
clubes que já é bastante inchado, abarrotado de jogos e que gera reclamações aí de todos os lados. Ainda mais se a gente for começar a somar as coisas. Não tancaria uma temporada de futebol brasileiro. Pois é. Tipo assim, antigamente, a temporada europeia dava ali, sei lá, 60 jogos, tá ligado? Aqui no Brasil, às vezes vai 70, 80, dependendo do que acontecer aí e tal. Então, os caras jogam bem menos. Só que isso aqui aumenta um pouco mais. Eu vi até uma parada que, por exemplo, o City, que eu tô usando aqui a camisa, vamos supor que o City também chega na final das 2 Copas da Inglaterra e chega na final da Champions, tá ligado? Ele vai ter jogado, acho que 81 jogos no ano. Se não for 80, 81, um negócio assim. É muito jogo. É muito jogo. Isso, claro, se chegar até a final de tudo, saca? Coisas, tá? Por exemplo, novo formato da Champions com mais partidas, só que também teremos um novo formato. Tem também o Mundial, Super Mundial com ainda mais jogos. Então, assim, pré-temporada nem vai ter, tá ligado? Aquelas temporadinhas que eles fazem de campeonatinho ali nos Estados Unidos e tal, nem vai dar tempo, porque é muito jogo, é muito jogo. Do Mundial de Clubes com mais partidas. E aí uma coisa começa a acabar quando a outra já tá começando e a Copa do Mundo Pra gente que assiste é legal, porque é mais jogo. Pra gente que assiste, show de bola. também vem depois com mais partidas e acaba que o calendário vai ficar assim um negócio absurdo pros jogadores, né? São cada vez mais e mais datas no calendário, os jogadores ficarão cada vez mais sugados e como certa vez disse o Guardiola, talvez as coisas só mudem pra melhor na hora que os atletas fizerem greve ou algum protesto. Aí, essa semana... Olha só, isso aqui é de 10 meses atrás, tá ligado? Aí, essa semana, vem o Rodri, um dos candidatos à Bola de Ouro, que eu acho que não vai ganhar, mas um dos candidatos, falando papo de greve. É loucura. Organizado. Uma novidade boa Assim, eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que duvido que os caras fazem greve. Mas só deles estarem comentando sobre isso já é alguma coisa. pra mim e pra você. Opa, opa, opa. Arthur Underline Gamer 1861 viu 100 bits. Oi. Jusão, você poderia assistir o vídeo da história do Ronaldo Fenômeno no Eurofute. E também a do Pelé. Ah, do Pelé eu já prometi, a gente vai pegar um dia pra ver. Tem que ser um dia que vai ser só isso, tá ligado? Só esse vídeo. Mas se der bom a do Ronaldo, a do Pelé, a gente pode fazer também a do Ronaldo, tá ligado? Se vocês quiserem e tal. Você que estaremos assistindo, certamente não pros jogadores, né? É que teremos Liga dos Campeões em janeiro, exatamente. No formato atual, a Champions para ali por dezembro e volta lá em fevereiro, né? Só que agora, entre a fase de Liga e essa fase de Playoffs pré-oitavas de final, a gente vai ter os jogos sendo feitos de setembro a janeiro. Aliás, com uma novidade. Cada uma das 3 competições, Champions, Europa League e Conference, terão uma semana exclusiva. Nessa semana exclusiva, por exemplo, a Champions terá jogos não só na terça e na quarta, como de costume, mas também na quinta-feira. É o que a gente tá vivendo agora, né? Que é muito incomum. Champions League quinta-feira, tipo, que isso? Já que não vai ter que competir ali com jogos da Conference e da Europa League, né? Outro ponto de discussão a ser levantado: recordes e números, estatísticas da Champions. Já É era. muito possível a gente ver novos recordes sendo quebrados com mais frequência, tá? E eu vou dar um exemplo aqui que envolve o Cristiano Ronaldo. Na temporada 2013 e 2014, é de conhecimento geral aí que o CR7 fez uma Champions absurda e acabou marcando 17 gols, o que até hoje é o recorde de número de gols em uma só edição do campeonato. Porém, nessa Champions aí, o CR7 disputou 11 partidas de 13 que ele poderia ter jogado. Porém, agora, se um craque da nova geração como o Haaland e o Mbappé for parar numa final de Champions, Ou o Harry Kane, que estreia ganhando de 9-2, fazendo 4. Ou o Harry Kane. ele pode acabar jogando até 17 partidas. Então, com 17 O mano tá falando ali que a live é gravada. Mano, nunca tem live gravada. Live e gravadas são, tipo, antônimos. O que você tá falando? jogos na competição, é muito possível que num futuro breve a gente veja alguém marcando mais que os 17 gols do Cristiano. E só pra deixar claro, a Champions já mudou de formato várias e várias vezes ao longo da história. Então, por exemplo, o próprio Cristiano se beneficiou de ter muito mais partidas pra fazer em comparação com os craques dos anos 60, né? Rememorando um pouquinho, a Liga dos Campeões já teve um formato que era mata-mata do início ao fim, aí depois passou a ter um mata-mata na primeira fase, que levava a 2 grupos de 4 times cada na segunda fase, aí depois uma decisão com o primeiro de cada grupo. Basicamente, o que vai acontecer? O Cristiano vai deixar de ser o recordista? Não, mas ele vai ser o recordista, tipo, desse formato. Provavelmente vai ter alguém quebrando o recorde dele. Tipo um Harry Kane da vida, o Haaland mesmo, vai passar, tá ligado? Mas, pô, o Cristiano ainda, tipo, foi o único cara que naquele formato antigo fez 17. É muita coisa.
Já teve uma fase de grupos com apenas 16 times divididos em 4 grupos, e já teve até um sistema que era fase de grupos com 32 equipes na primeira fase, os classificados formavam 4 grupos em uma segunda fase de grupos, e só depois ia para uma eliminatória a partir das quartas. Ou seja, mudar formato realmente não é algo muito novo para a UEFA, tá? Eles vêm fazendo isso aí há décadas, mas é a primeira vez que eles adotam esse chamado modelo suíço. Estamos convencidos de que o formato escolhido atinge o equilíbrio certo, e que melhorará o equilíbrio competitivo. Estamos satisfeitos, estamos convencidos que vai dinheiro. E gerará receitas sólidas que podem ser distribuídas aos clubes, ligas e ao futebol de base em todo o nosso continente, aumentando o apelo e a popularidade das nossas competições de clubes. A classificação permanecerá puramente baseada no desempenho esportivo, e o sonho de participar permanecerá para todos os clubes. Money, money, money. Palavras muito chiques do presidente da UEFA para dizer que, com mais clubes grandes indo mais longe na Champions, ficando mais tempo na competição, mais grana vai entrar. Segundo o The Athletic, a Champions League atualmente tem receitas de cerca de 3,6 bilhões Pouca coisa, isso é um trocado. Quem nunca ganhou isso aí? Pelo amor de Deus. de euros. Porém, falando sobre o novo formato da Champions League, o diretor de competições da UEFA, Giorgio Marchetti, disse: "Nós estamos trabalhando em projeções conservadoras e otimistas, numa faixa que vai de 4,6 bilhões de euros a 4,8 bilhões. É papo de ganhar 1 bilhão a mais. 1 bi a mais. Ou seja, a UEFA planeja arrecadar cerca de uns 30% a mais com esse novo formato aí. Por último, nessas nossas observações aqui, a gente tem que falar do elefante na sala, né? Por que a UEFA decidiu fazer essa mudança? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. A Champions não funciona perfeitamente hoje em dia, a gente não ama ela do jeitinho que ela é. Pois é, a ideia de Ceferin, dos diretores da UEFA, é frear o surgimento da Superliga Europeia. Lembra? Aquela iniciativa principalmente capitaneada por Real Madrid, Barcelona e Juventus, que pretendia fazer uma espécie de Champions League fechada, supostamente porque os clubes estavam com muita dificuldade financeira e eles queriam fazer um novo campeonato que trouxesse mais atrativos econômicos e coisas do tipo. Pois é, aquele projeto ruiu, né, não foi pra frente, apesar de eles ainda terem essa intenção mais ou menos, né? E a UEFA acabou mudando a Champions League pra se aproximar um pouco daquilo que eles queriam na Superliga Europeia: mais datas, mais receita. E com isso, muito provavelmente, o pessoal da UEFA não vai mais precisar se preocupar com Florentino Pérez e companhia. Sabe o que eu acho que pode rolar? A gente ter cada vez times maiores, tipo, maiores em quantidade de jogador, tá ligado? O time ter, tipo assim, o cara que é titular na Liga Nacional e na Champions League. Saca? 2 jogadores bons, ou às vezes 3, que tem condição de ser titular em tudo, mas que só vai jogar em determinado campeonato, porque se o cara jogar em todos, ele não aguenta. Porque essa nova Champions League vai acabar amassando a ideia da Superliga Europeia. Por último, lembra que agora serão 36 equipes e não mais 32 na Liga dos Campeões? Então, eu te prometi no começo do vídeo que explicaria de onde vem essas 4 vagas extras e vou te explicar agora. A primeira delas vai para o campeonato nacional que estiver em 5º lugar no ranking de coeficiente da UEFA. No momento da gravação desse vídeo, quem está em 5º é o campeonato holandês, ou seja... Nossa, vai arrumar mais uma vaga pro time 5º colocado da Holanda. Coisa boa. Na prática, se os cálculos fossem feitos hoje, o holandesão ganharia uma vaga a mais para a Champions League do que eles têm atualmente. A segunda vaga vem através do caminho dos campeões que rola na pré-Champions League. Sabe os campeões nacionais de ligas menores, como da Romênia, da Polônia, entre outros? Então, eles jogam essa Estamos cada dia mais perto do Nova Iguaçu, realmente, na Champions. Pré-Champions, né? Pelo caminho dos campeões, e antes classificavam 4 equipes a partir daí, mas agora vão classificar 5, beleza? Então essa é mais uma das vagas extra. Agora faltaram explicar as últimas 2 vagas extra, tá? Parece complicado, mas não é, se liga. Elas vão para as 2 ligas nacionais que tiverem o melhor desempenho nas competições europeias na temporada anterior. Ou seja, a UEFA vai calcular através daquele coeficiente de ligas que eles têm, quais foram as 2 ligas com melhor desempenho europeu na última Champions, beleza? E aí essas 2 ligas vão ter uma vaga a mais. Então digamos que uma delas seja a Premier League, né? O que é bem possível. É tipo quando aqui no Brasileirão o G4 vira G6, que depois vira G8. Bem provável. Ao invés de 4 classificarem para a Liga dos Campeões através do Campeonato Inglês, vão agora classificar 5. Um ponto muito curioso é que isso poderia fazer com que você começasse a torcer para os seus rivais irem bem na Champions, tá? E eu explico. Digamos que você é torcedor do Chelsea, tá? Você tá ali
pra ter mais time inglês e aí depois você ter mais chance de classificar. Querendo classificar pra Champions, mas de repente você tá em sexto, em quinto na tabela, não vai conseguir ficar no top 4. Pois é, se os seus conterrâneos ali, Manchester United, Arsenal, por exemplo, forem muito longe na Champions, eles vão ganhar muitos pontos para a Premier League, para a Inglaterra, no ranking do coeficiente da UEFA. O que, por exemplo, pode fazer com que abra uma quinta vaga pra Champions pela Premier League. Resumindo, a gente poderia ter hipoteticamente uma situação em que o Arsenal vencer a Champions League, abra uma quinta vaga para o Tottenham na Premier League, entendeu? Agora, se os torcedores vão parar pra torcer pros seus rivais, é uma coisa duvidosa, eu acho difícil. Aí assim, ó, se a Champions... Ah, é aquilo, tu fica triste porque o rival ganhou, mas tu fala, pô, pelo menos isso arruma pra gente, tá ligado? vai melhorar, a gente não sabe, tá? Tem que esperar, o tempo vai dizer. Talvez fique mais emocionante por algum motivo que a gente não previu aqui, não sei. Mas enfim, qual a sua opinião sobre o novo formato da Champions? Você gostou? Acha que vai melhorar? Acha que vai piorar? Se você curtiu, não esqueça... E aí, gente, vocês, o que vocês acham? Vai dar ruim, vai dar bom? Falar pra vocês o que eu acho. Eu fui lá fui convidado, né? Na parada da TNT, a festa que eles fizeram e tal, a galera toda lá. Tipo assim, eles, André Henning, o Jorge Igor, o Vitor Sérgio e tal, a galera da TNT, eles tratam isso, pelo menos na festa, tiveram uma apresentaçãozinha falando, tipo, mano, vai dar bom demais, é a melhor coisa, melhoraram demais. Só que é aquilo, a gente não sabe até que ponto os caras têm que falar isso, até porque eles são contratados, né? A gente não sabe a opinião real da pessoa ali, do CPF que tá ali. Assim, tava bom. O bagulho já era muito bom. A Champions já tinha um formato que ninguém reclamava. Então pode ser que piore. Às vezes quando você mexe num bagulho que tá dando certo, o time que tá vencendo, você não mexe. Pode ser que piore. E aí pode ser que role, tá ligado? Agora, tem também a chance de melhorar. Talvez esse bagulho fique real da hora, daqui a pouco a gente se acostuma e fica tudo bem. Pode ser. Enfim, o tempo dirá se foi bom ou não. Inicialmente, igual pra mim que faço vídeo, a possibilidade de ter mais jogos fodas, pra mim é legal. Pra mim é muito da hora. Opa, temos o resub. Gustavs Underline deu resub 12 meses. Opa, baita formado esse da Champions, hein? 12 meses, 1 ano. Muito obrigado, meu mano Gustavo. Então, pra gente aqui assistindo, mano, eu acho que, tipo assim, pra gente assistindo é legal. Vai ter, tá ligado, Gustavo? A gente vai ter mais jogos fodas. O que não pode acontecer é, tipo assim, ter jogo que... Começar a ter muito jogo que teoricamente ia ser bom, tipo, sei lá, Real Madrid City, Inter e sei lá, Bayern de Munique, tá ligado? Jogos que teoricamente 2 times grandes, só que aí os 2 times jogam meio a bomba, jogam meio mais ou menos. Isso aí mataria um pouco da graça. Agora, na fase de mata-mata, aí é pouca mudança. Na fase de mata-mata é mais do mesmo, aí eu imagino que vai ser legal da mesma forma e a gente vai ter finais da hora e tal. O pessoal até criou aqui a enquete, quem quiser votar aí, ó. Gostaram do novo formato? Eu confesso que era para ter uma opção, não sei. Estou sem opinião. Vai ter mais Besiktas e Sevilha. Grande jogo. Grande jogo.